Segunda Epístola de Pedro. Nós vamos dar continuidade à exposição dessa preciosa carta. Segunda Epístola de Pedro. Oremos mais uma vez ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, nesse instante nós clamamos, Senhor Deus, para que o Senhor desvende os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da palavra do Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento e nos permita entendê-la e, sobretudo, vivê-la para a Tua glória. Ó Deus, diante dela todos nós somos responsáveis, diante dela todos nós estamos em falta, mas todos nós somos totalmente necessitados, ó Deus, da palavra do Senhor. Por isso, nos abençoe nessa noite. Fale conosco, ó Deus. Nos mostre com maior nitidez a Tua glória e nos deixe impactados para que possamos sempre reconhecer que só o Senhor é Deus. Ó Deus, muito obrigado por já tens falado conosco. Continue, ó Deus, nos abençoando através dela. Que o Teu nome seja glorificado acima de tudo e todos. Em nome de Jesus. Amém. Segunda Epístola de Pedro. Já desde o verso 1 do capítulo 1, nós vimos vários temas preciosos, nós vimos o apóstolo Pedro se colocando como escravo e apóstolo do Senhor, de maneira humilde, uma humildade que vem daqueles que têm comunhão com Deus. Pedro, aqui de maneira bem pastoral, exorta irmãos a permanecerem firmes, a se protegerem contra os falsos mestres. Então nós vimos do verso 3 até o versículo 4, nós vimos como permanecer santos no mundo caído. Vimos que é pelo poder de Deus que nos fornece todas as coisas necessárias à piedade. Vimos a questão da glória e virtude do Senhor, é por meio delas também que nós permanecemos, e pelas promessas preciosas do Senhor que nós conseguimos nos manter vivos, apesar da loucura e do pecado que nos cerca e de tudo mais, e dos nossos inimigos. Vimos que o Senhor também nos faz coparticipantes da sua natureza, ou seja, nós não nos tornamos Deus, mas nos tornamos mais parecidos com Deus à medida que crescemos em comunhão com Ele, e isso é um privilégio muito grande. O Espírito passa a habitar em nós, a nos capacitar, a nos dar vida e nos direcionar para tudo o que nós precisamos para viver a vida cristã. Depois do verso 5 até o verso 7, nós vimos como crescer em santidade, vimos que exige trabalho, tanto que ele começa no verso 5 dizendo: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o empenho, todo o gosto, todo o gás, todo o ser, para que cresça nisso. Nós vimos que primeiro Deus nos dá a vida e nos converte, e depois Ele nos manda fazer o que devemos fazer. As coisas nunca podem ser trocadas, ninguém pode ser cristão por si mesmo, ninguém pode viver as verdades de Deus na sua própria força e na sua própria capacidade. Então, antes do apóstolo Pedro exortar dessa forma, mandando a gente fazer isso, fazer aquilo e viver de tal forma, primeiro Deus nos dá o poder necessário para viver. Ninguém pode viver para Deus sim de si mesmo, pela própria inteligência. Deus primeiro te dá vida, te faz viver, te faz entender, tira a venda dos olhos para que você enxergue a glória dele em primeiro lugar, e depois ele te manda servi-lo. E aí nós vimos também do verso 5 ao 7 as virtudes que nós devemos associar com a nossa fé. A fé é um dom de Deus, e essas virtudes, elas são coisas que Deus nos dá e ao mesmo tempo manda que a gente cresça nelas e aumente nelas. E nós vimos aí a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. São coisas que vamos ver na vida dos verdadeiros cristãos. O cristianismo, ele muda o nosso caráter. E hoje nós vamos ver do verso 8 até o versículo 11. E aqui nós temos uma lição preciosa, porque nos mostra o que é um cristianismo autêntico, um cristianismo verdadeiro, um cristianismo que tem a marca d'água do Senhor, sem adulterações, fundamentado
na beleza e no caráter do nosso Deus. Então o verso 8 aí começa dizendo para nós: porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preciosa demais, e como eu falei, Pedro utilizou as palavras cirurgicamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quais são as marcas de um cristianismo autêntico, de um cristianismo verdadeiro? Por que é importante falar disso à luz das Escrituras? Porque nós estamos no Brasil, nós estamos na Bahia, e nós vivemos em um país extremamente religioso e que é considerado de maioria cristã. Mas o que é cristianismo? Que cristianismo é esse que o brasileiro vive? Que tipo de fé que tem sido demonstrada? Que cristianismo é esse que faz com que nosso país seja famoso na corrupção? Que cristianismo é esse que mostra a igreja se corrompendo e deixando de pregar a palavra para atrair as pessoas por outras coisas? Que cristianismo é esse em que nós não vemos a mudança de caráter na vida das pessoas? Que cristianismo é esse onde nós vemos as pessoas aumentando na fofoca, na mentira, na inveja, no ódio e tudo mais? Que cristianismo é esse? Tem algum problema, com certeza, porque o cristianismo original, revelado nas Escrituras, centrado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, é completamente diferente. Então o apóstolo Pedro traz para nós aí lições preciosas, e a primeira coisa que ele nos mostra aqui na sua carta, da marca de um verdadeiro cristianismo, é que ele produz vidas transformadas e ativas. Olha aí o texto, no verso 8 ele diz: por estas coisas, que coisas é essa que ele está falando? Aquilo que ele já falou do versículo 5 até o 7, que é o crescimento da santidade, o desenvolvimento da vida cristã, tendo virtudes aí que honrem e glorifiquem a Deus. Então, por estas coisas, e aí ele vai dizer, existindo em vós, e daqui dá para a gente perceber que essa vida cristã autêntica, ativa, ela faz com que marcas sejam observadas em nós. Não tem como ser um cristão verdadeiro escondido. Não tem como as pessoas não perceberem que somos cristãos. Por isso que Pedro aqui vai dizendo, existindo essas coisas em vocês. É visível, Você passa a pensar diferente, você passa a viver diferente, você passa a se expressar diferente. E se você é uma pessoa que nasceu de novo mesmo, você nunca mais vai ser do mesmo jeito. Você nunca mais vai ser como você era antes. Até você às vezes vai se assustar com a mudança produzida em você. Seus vizinhos vão perceber, seus familiares vão perceber, seus colegas de trabalho vão perceber que você é diferente. Então esse cristianismo verdadeiro, ele vai transformando vidas. Se essa vida não é transformada ali, você tem que acender uma luz vermelha se de fato há transformação, há mudança. E aí é necessário demonstração, por exemplo, de uma vida piedosa. Nós vimos no verso 3 que ele fala, pelo divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que é uma vida piedosa? É uma vida que honra a Deus acima de tudo e que acaba no amor ao próximo, no respeito ao próximo. É uma relação vertical com Deus e horizontal com o nosso próximo. Essas duas coisas andam juntas. Os dois mandamentos principais que Jesus resume os outros: amar a Deus acima de tudo e todos e amar o próximo como a nós mesmos. E aí então acaba resumindo toda a lei. E uma vida piedosa, ela é marcada por uma busca a Deus, uma comunhão com Deus, uma transformação, de maneira que para o crente tudo é sagrado e tudo é santo. Então tudo que nós fazemos na vida, quando somos cristãos, é um culto a Deus.
não tem como separar a nossa vida cristã das outras coisas que fazemos. Tem pessoas que ainda acham que é possível, tipo, você é cristão quando vem na igreja ao domingo, mas durante a semana você toca o terror, né? Você é uma pessoa que tem um caráter completamente diferente. E aí a gente só vê mesmo os cristãos de verdade quando a gente sai daqui, quando a gente vai para casa, quando a gente está na vizinhança, quando a gente está no trabalho. É aí que a gente percebe quem é que tem, de fato, a marca do Cordeiro. Também essa vida transformada é marcada pela obediência. Porque se você observar aí, né, tem vários imperativos nessa carta. Verso 5, por exemplo, reunindo toda a vossa diligência. Isso é uma ordem, isso manda com que você se empenhe para viver a vida cristã. E eu falei que não tem como você ficar de pé para cima, olhando a vida passar quando você se converte. Deus nos chama à mudança de vida, e isso é importante. No verso 10 também ele dá mais uma ordem: procurem com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Mais uma vez é uma ordem para ser obedecida. Jesus disse que se você o ama, você deve obedecer a sua palavra, né? Você deve ter uma vida de obediência, porque se você diz que ama a Deus, mas não obedece a Deus, você está em contradição, e não é um amor verdadeiro, e você está se iludindo. Por isso que é importante pensar nisso. Também são vidas marcadas pelo amor. É importante a gente refletir. No verso 7, tem lá como uma das virtudes, né, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. E aí, se a gente ler e estudar a primeira epístola de João, que fala muito sobre o amor, lá tem o teste da fé, e o teste da fé é marcado justamente por esses itens aí, né? A questão da doutrina correta, da vida correta e do amor. A marca do cristão principal é o amor, isso é importante ser dito. Então, João chega a dizer que se você não ama, você não conhece a Deus. Como é que você diz que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu próximo que você vê? Então, João leva a reflexão e é bem certeiro para pegar a gente pelo pé e a gente lembrar que o amor, ele não é algo assim que passa a mão pela cabeça e acha tudo lindo e vê os erros e deixa passar. O amor, ele está sempre ligado com a justiça, com a disciplina, com o que é correto, e isso vale para todos os níveis de relacionamento. Então, né, existindo em vós, ou seja, deixa marcas em nós, não tem como sermos diferentes e vivermos diferentes. E aí ele prossegue: e em vós aumentando, ou seja, além da vida cristã deixar marcas em nós e do cristianismo verdadeiro fazer isso, ele também vai tirar a gente da zona de conforto. Porque aqui Pedro está dizendo, isso aqui vai aumentando em vocês. Não é algo que para, vocês vão cada vez mais crescendo, vocês vão cada vez mais parecendo com o Senhor, vocês vão cada vez mais se empenhando. E isso vai exigir sair da zona de conforto. Então o cristianismo nos tira da acomodação. No Brasil, você chega para um monte de brasileiro ou vê o censo, o último censo religioso do IBGE, um monte de gente se considera cristão. Aí tem aqueles que dizem que são católicos praticantes, católicos não praticantes. Aí você tem já protestantes também se considerando protestantes não praticantes. Não entendo como é que é isso. Não tem como você viver um cristianismo e dizer não praticante. Ou você é e pratica, ou você não é e não pratica. Não tem como você se dizer, eu sou um cristão, mas não sou praticante. Quando Deus nos transforma, você é tanto de mente quanto de ações. Ele deixa uma marca tanto na sua maneira de pensar, quanto na sua maneira de viver. E essas marcas são visíveis, essas ações são notáveis. Por isso que Pedro está dizendo aí, em vós aumentando, aqui tem uma graduação, vai cada vez mais, você vai saindo do início da fé, do beabá, vai crescendo, vai amadurecendo, vem os sofrimentos, vem as labutas, sua fé vai sendo testada, você vai se fortalecendo e cada vez mais se parecendo com o Senhor, cada vez mais crescendo no Senhor. É um processo. A graça do Senhor vai nos moldando, vai nos educando, então nos chama para sermos ativos, para estarmos espertos, para buscarmos, e vai dar trabalho. Tem que ler a Bíblia. Muitas vezes a gente tem uma preguiça enorme de ler qualquer coisa, e às vezes temos uma preguiça também enorme de ler até a Bíblia. Tem que orar, e orar também às vezes dá uma preguiça muito grande. Às vezes a vontade de orar bem rápido, acabou e passou. Né? Tem que ter uma disciplina, tem que ter os momentos de vir ao culto, tem que ter os momentos de buscar o Senhor
tudo e vai dar trabalho, vai exigir tempo, vai exigir esforço, vai exigir energia e vai nos tirar da acomodação. Então o cristianismo verdadeiro, ele vai puxar você pelo pé na hora que você está dormindo sossegado, né? Esses dias eu falei que a verdade ela é desse jeito, ela puxa você pelo pé da cama na hora que você está na parte mais gostosa do sono, e aí ele puxa de vez como um despertador alto. Ei, acorda para a vida, meu filho, porque tem uma vida para ser vivida e tem um monte de coisa para ser feita. Então Deus não diz, eu salvei você, agora você pode ficar sossegado até o dia que Jesus voltar. Não, nós estamos em um mundo caído, em guerra, estamos em guerra contra as nossas paixões, estamos em guerra também contra o diabo e contra um mundo que nos odeia. Então, não tem sossego, é batalha, e todo crente quando amadurece ele tem essa consciência, depende de Deus todo dia, toda hora, porque todo dia, toda hora eu sou tentado, vem as lutas, vem uma série de provações. Então, não tem como você dizer, eu vou tirar férias da minha vida cristã. Impossível isso acontecer. O cristão, ele é cristão em qualquer lugar, em qualquer tempo, e a inatividade é algo que é contrária à palavra de Deus, especialmente no sentido espiritual. Então, Lucas 13, 24, você pode abrir aí rapidamente, Lucas capítulo 13, versículo 24. Diz assim, Jesus aí conversando com alguns religiosos, e no Lucas 13, 24, fizeram uma pergunta a Jesus, Senhor, são poucos os que são salvos? E no verso 24 ele responde, respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esforçai-vos, se mexam, movam-se, vai doer, vai dar trabalho, vai tomar seu tempo, né? E não tem para onde correr. E Jesus está dizendo isso, não que a salvação é por esforço, mas a partir do momento que você é salvo, você vai se esforçar para viver para Deus. Então o crente é como um atleta que ele começa a se preparar. Primeiro Deus dá a vida necessária e depois ele está pronto para correr a maratona. E correr a maratona vai ter cansaço, né? Vai ter a fadiga, vai ter as labutas, e é necessário treino, é necessário empenho, é necessário uma série de outras coisas mais. Então quando Deus nos transforma e Deus nos trata como seres responsáveis, ninguém pode chegar um dia diante de Deus e dar uma de João sem braço. Senhor, eu não sabia. Senhor, mas ninguém me avisou. Senhor, não. Os homens todos são indesculpáveis. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo que é necessário para que o homem saiba que tem um Deus é revelado na criação. Não tem desculpa. Até para aqueles que nunca ouviram o Evangelho ou morreram sem ouvir o Evangelho, ainda assim também não tem desculpa, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, Deus nos chama à atividade. O apóstolo Pedro, mais uma vez lá, está falando, isso tem que aumentar em vós, não só existir em vocês essas marcas, mas também aumentar em vocês, se desenvolver, e vai dar trabalho. Às vezes vai mexer com o nosso ego, com o nosso orgulho, né, com a nossa autossuficiência. Eu me lembro de um rapaz que se converteu, ele é de uma outra igreja que eu ajudo, e a história dele é interessante. Ele vivia uma vida braba, envolvido com bandidagem, com tráfico e tudo mais. E é interessante que quando ele foi convertido, a primeira coisa que ele fez foi buscar pedir perdão às pessoas que ele ofendeu. E aí chegou, pastor, o senhor falou aí de perdão e tal, e eu preciso organizar a minha vida, e aí eu tenho algumas pessoas para pedir perdão. Eu digo, talvez o pai, a mãe, não, tem umas 30 pessoas aqui nessa lista, minha rua quase inteira, que eu causei grande mal, porque quando eu vivia assim, eu trouxe muita perturbação para todos eles com uma série de coisas. E ele saiu pedindo perdão de um por um. Então é muito interessante essa atitude, e eu sei que isso é produzido apenas por Deus, porque o orgulho do ser humano lateja lá dentro, né? Aquela coisa, eu não vou não, né? Por mim eu quero que morra, eu quero que sofra isso. Mas quando o seu coração é transformado, você passa a se incomodar com você mesmo. E aí você sai da zona de conforto. E aí mexe conosco. Porque Jesus diz, olha, quer me seguir?
negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E é o que acontece. Então, por isso que Jesus diz esforçai-vos, por isso que Pedro está dizendo, isso tem que existir em vocês e tem que aumentar em vocês. E aí eu me lembrei também do livro de J.C. Ryle, um livro que eu nunca mais, acho que está até esgotado na editora, é conhecido de alguns irmãos aqui, que chama Fé Genuína. Quem puder ler esse livro algum dia, leia. Ele é aquele livro fininho, que parece inofensivo, mas vai lhe deixar profundamente incomodado. É o tipo do livro que ele bota contra a parede e lhe faz pensar se você é crente mesmo ou se você está de brincadeira. E J.C. Ryle era um desses caras, eu gosto muito dele. Então, dentro desse mesmo tópico, eu peguei algumas anotações dele. Aí ele vai dizer que Deus nos trata como responsáveis. Nós vamos enfrentar duras oposições, começa por aí a vida cristã. Quando você se converte, um monte de gente vai ficar contra você, vai zombar de você, vai questionar você, vai duvidar de você e vai perseguir você como cristão. Vale a pena lutar por aquilo que é mais valioso, achei interessante. A gente luta para conseguir um emprego melhor, uma promoção, um salário melhor, para colocar os filhos uma escola melhor, para conseguir uma série de outros benefícios na vida, mas às vezes quando se trata das questões espirituais, a gente vai empurrando com a barriga. Dá aquela sensação assim, se Deus já fez tudo por mim, então vai deixando para lá que na hora a gente chega lá todo mundo. Não, Deus nos responsabiliza. E a partir do momento que você é um crente, Deus te chama para servir em vários níveis e em vários momentos da vida. Então não tem desculpa com relação a esse tipo de coisa. E o J.C. Ryle vai dizer, ser preguiçoso em assuntos espirituais é pecado. Né? Então dá trabalho, você tem que buscar, você tem que se desenvolver, você tem que crescer, você tem que amadurecer. E o cristianismo verdadeiro faz isso. Por isso que não existe esse negócio de que eu sou cristão, mas eu não sou praticante. Não existe isso. Nos Estados Unidos, que é um país fundado por protestantes, pelos puritanos, hoje também você já tem uma galera boa que também é enquadrada nesse quesito. Eu sou protestante, sou batista, presbiteriano, mas não sou praticante. Né? Eu só sou porque, sei lá, desde pequeno, minha mãe me levava para a igreja ou coisas do tipo. Não existe. Né? Então, Jesus se chama para se comprometer mesmo. Porque nós sabemos que na Bíblia quem lavou as mãos acaba também se enquadrando no grupo dos traidores. Lavar as mãos e querer ser neutro não vai te dar nenhuma vantagem diante de Deus. Ou você está com Deus, ou você está contra Ele. Não tem a opção de você dizer, eu não vou nem ficar com Deus nem com o diabo. Não tem como. Automaticamente, se você não está com Deus, não tem Deus, você está do outro lado. Mesmo que você se ache uma pessoa muito boa, mas com Deus as coisas funcionam diferente. Então também essa atividade contrasta com a religiosidade vazia. A religiosidade vazia é aquela que você fala em Deus da boca para fora, diz que tem sua religião por desencargo de consciência, mas vive uma vida que você mesmo sabe que não agrada nem o Deus imaginário que você criou na sua cabeça. É aquela pessoa que às vezes vai ali na igreja, não se compromete, ou vai numa religião aqui e outra ali, e continua vivendo sua vida do mesmo jeito que as pessoas sem Deus também vivem. E até também porque, muito provavelmente, se você age assim, você também ainda está sem Deus. Então, não tem como. A religiosidade vazia, ela é uma mentira, ela é uma ilusão, é um engano, é uma tentativa do homem achar que pode mentir para Deus, e não tem como não. Né? Jesus chamou... Quando Jesus começa a chamar os discípulos, vai lá, olha, me segue, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Chamou eles para situações difíceis, moldou o caráter deles e capacitou esses indivíduos a ponto da igreja cristã começar ali, no sentido de como nós vivemos até hoje com aqueles homens aparentemente fracassados, que foram tirados da sua zona de conforto. Estava tão sossegado, eu pescando meu peixe ali na beira do mar da Galileia, relax, vou para casa, tenho meus horários, durmo tal horário, de repente vem um maluco do nada e me chama para pescar homens, fazendo milagres extraordinários e dizendo que é o Filho de Deus. E aí Jesus sacode a vida de qualquer pessoa. E de repente, quando você enxerga Cristo, você não consegue mais ser e viver do mesmo jeito. Então, outro detalhe que o Ryle também coloca no seu livro é que o caminho da preguiça espiritual leva ao inferno. O que é que você deve fazer para ir para o inferno? Continuar como você está.
é no automático, porque como todos somos pecadores, nascemos debaixo da ira de Deus, se a gente continua seguindo nossa vida normal, segue o curso, deixa a vida me levar, você já está indo para a perdição. Então, isso só é quebrado quando pela graça de Deus Ele te arranca dessa situação, te faz enxergar a sua própria miséria e te traz para Ele e te faz viver para Ele. E é uma graça, um presente que nenhum pecador como nós merece, jamais vai merecer, e nós seremos eternos devedores do Senhor, porque é uma conta que não tem como nós pagarmos. Então, é pela graça, mas leva ao inferno. Por isso que eu falei, não se iluda. Se a sua religião não te conduz a Cristo, não te transforma, não te faz ser uma pessoa nova, não te faz se interessar pelas coisas de Deus, não te faz mover a buscar, a levar as pessoas também a conhecerem a Deus e viver de uma maneira diferente, você está indo por um caminho absolutamente errado. Então, a Bíblia tem aí as suas direções de acordo com a palavra de Deus. Aí, seguindo o versículo 8, né, porque estas coisas, existindo em vós, as marcas que são deixadas em nós, em todos os crentes, e em vós aumentando, o crente está vivo, e tudo que é vivo progride e se desenvolve de alguma maneira. É importante lembrar, isso é uma regra da vida. E ele vai dizer, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Essa vida nova que Deus faz, esse cristianismo verdadeiro, nos conduz ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Eu já expliquei que a palavra conhecimento aqui não é só você saber que tem Jesus, que Jesus é bom, que Jesus salva ou que tem Deus. Não, é o conhecimento que vai te levar a agir, vai te levar em direção a Deus, vai te mudar, vai te transformar. Então, os crentes vivem do verdadeiro conhecimento de Deus. Nós somos movidos por isso. Né? Por isso que Paulo vai no verso 2, no seu desejo ali pelos irmãos, e até para nós, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Essa graça e essa paz são multiplicadas também nesse pleno conhecimento. Então é como se você tivesse enraizado. Suas raízes estão profundas no Senhor, dando frutos que o honrem. Então, se você conhecer o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, você crescerá em piedade e em buscar ser ativo e frutífero no seu serviço. Não tem como. Uma vez que você está enraizado em Cristo, você vai viver diferente, você vai produzir frutos dignos de arrependimento. Uma árvore boa dá bons frutos, como Jesus vai dizer. Então, o Salmo 1 compara o justo como plantado ali à beira de um ribeiro, de maneira que é frutífero, é nutritivo, cresce, se desenvolve, diferente daquilo que vem do homem, que é como palha seca que o vento leva. E aí vem, e uma regra muito interessante que nós podemos usar aqui, e eu me lembro de um professor de redação que eu tive, que era um cara muito fera, ele inclusive já faleceu, e ele tinha uma frase que ele sempre dizia para nós, olha, o dito gera o não dito. Então, a nossa maneira de comunicar, às vezes quando falamos algo, automaticamente estamos negando outras coisas. Então, se você bota a cachola para funcionar, tudo que a gente fala, os nossos diálogos, os nossos pensamentos, revelam outras coisas que nós não dizemos diretamente, mas que está escondido naquilo que a gente falou. Então, quando eu digo que fulano é bom, eu estou excluindo que ele é mau. E eu já posso tirar algumas outras conclusões a respeito dele. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aí Pedro vai usar vários adjetivos para falar de crentes que estão sendo levados pelos falsos mestres e também a característica das falsas religiões. E ele vai usar várias palavras que estão aí nos versos 8 e 9, como inativos, infrutuosos, cegos, vendo só o que está perto e esquecidos. Então, automaticamente, uma pessoa que está bem com Deus, ela não é nem inativa, nem frutuosa, nem cega, ela enxerga bem também as coisas que estão longe e não são pessoas esquecidas, porque elas se lembram daquilo que Deus fez por elas. Por isso que o dito gera o não dito. E aqui Pedro está olhando para a igreja visível. O que é que eu quero dizer com isso? O que é a igreja visível? Somos nós aqui agora. Abriu a Igreja Batista, vem as pessoas, visitantes, membros, congregados, todos aqui, não
sou capaz de conhecer o coração de ninguém, apenas Deus, e isso é o que nós chamamos de igreja visível, o que nós estamos vendo, o que nós podemos perceber. Por isso que quando Pedro fala isso, ele está falando de uma maneira que vai tocar tanto os crentes verdadeiros, quanto os que não são e os que estão ainda capengando. Ele atinge todos os públicos, por isso que ele fala dessa forma e ele mostra esses tipos de pessoas. A igreja invisível, que igreja é essa? São os verdadeiros crentes, nascidos de novo, que nós não podemos perceber totalmente agora, mas quando Jesus reuniu o rebanho todo, no grande dia, aí essa igreja vai ser também muito visível entre nós. É muita graça da parte de Deus. Então, você tem a igreja visível, que são as instituições, que tem as pessoas, os prédios, e tem gente de todo tipo e todo grau de maturidade, e a igreja invisível, que são os crentes verdadeiros, espalhados por todas essas igrejas e que estarão com o Senhor verdadeiramente. Então, Pedro está aí falando e mostrando para nós que entre os cristãos professos, aqueles que se professam cristãos, você tem alguns que são descrentes, você tem alguns que são falsos crentes, você tem crentes superficiais e você tem crentes verdadeiros. Então, por isso que a palavra tem que ser pregada para todo mundo, porque eu não conheço o coração de ninguém. Conheço mais ou menos o meu e ainda assim pela graça de Deus, e se não fosse a graça, ai de mim. Mas o de vocês eu não sei. Eu não sei o que está se passando na sua cabeça, o que está se passando no seu coração, o que está se passando na sua vida, quais são os seus dilemas, o que você pensa de Deus e com a sua vida com Deus. Eu não sei, não sou capaz de saber, mas Deus sabe. Então a palavra de Deus, ela vem de uma maneira tão especial e tão bem colocada que ela vai atingir todo mundo. Quem não é crente, para que se converta. Quem é crente, para que busque mais, conheça mais e cresça mais e se desenvolva. Porque os crentes superficiais são aqueles que querem ter um compromisso assim meio de longe, deixando, empurrando as coisas de todo jeito. São mais vulneráveis de serem levados pelos falsos profetas, que hoje, por conta da televisão e internet, conseguem espalhar suas loucuras com uma velocidade muito maior do que acontecia aqui na época dos apóstolos. Então, se você não se fortalece espiritualmente, não busca conhecer a palavra, não busca uma comunhão com Deus e está próximo ao Senhor, você é fácil de ser enganado. Tem pessoas que às vezes passam anos aqui ouvindo as pregações, não só minhas, mas de outras pessoas também, que graças a Deus, Deus tem usado grandemente. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes quando você vai conversar com a pessoa, ver alguma situação, ele já está lá entusiasmado com aquele pastor famoso da televisão, que prega uma teologia completamente equivocada com relação às Escrituras. Está todo entusiasmado, porque é mais ou menos como se você pensasse assim: nossa, minha igreja não tem esses milagres todos, e eu quero curar logo daqueles problemas que eu tenho, e eu quero resolver, e eu quero aqui e agora, e minha igreja parece tão fria, e depois que botou o ar-condicionado, deu um plus a mais ainda na questão da frieza. Mas cuidado, meus irmãos, o verdadeiro fogo, ele vem pelo Evangelho, pela transformação de caráter. E nós combatemos fogo falso com fogo verdadeiro. Então, quando você vê muito barulho, muito fuá, muita coisa, muito espetáculo, muito curandeirismo, fique com seu pé atrás, porque a Bíblia vai dizer que a marca do verdadeiro cristianismo não está nisso, embora os milagres acompanharam e acompanham os servos de Deus quando é necessário. É importante lembrar isso, porque Jesus, você tem que lembrar quando Jesus fala lá, olha, naquele dia vão chegar alguns e vão dizer: mas Senhor, eu não profetizei em teu nome, eu não expulsei demônios, eu não fiz curas, não fiz milagres. E o que é que Jesus diz para essas pessoas? Apartai-vos de mim, malditos, pois nunca vos conheci. Então milagre não é o sinal de que algo é verdadeiro. E o maior milagre que nós podemos presenciar, sem dúvida, é o da conversão. E às vezes a gente passa despercebido. A gente acha que milagre é só quando cura de uma doença, ou quando se livra de um acidente, ou coisa do tipo. Mas a gente acaba esquecendo do maior que Deus faz na nossa vida, que é tirar a gente do lamaçal do pecado e transformar em um filho dele. Nos santificar, nos mudar. Isso é um milagre muito grande. E a gente sabe disso, devemos ser gratos por isso o tempo todo. Por isso que Pedro adverte aí aqueles que esquecem daquilo que Jesus fez por eles. Então, devemos ter muito cuidado, meus irmãos, porque milagres podem acontecer, Deus é o mesmo, e acontece na vida de muitas pessoas em várias circunstâncias, mas do jeito que você vê ali na televisão, fique com o pé
atrás. E eu já falei aqui, eu repeti uma frase que o meu professor, que é um cara até conhecido no Brasil, sempre dizia para a gente nas aulas: carisma é diferente de caráter. Tem gente que tem muito carisma, mas tem pouco caráter. E é uma marca dos falsos religiosos, e até dos políticos também. Tem muito carisma, né? São queridos, falam bem, são atenciosos, são legais, é o cara, pega na mão, beija menino, abraça os velhinhos, aquela coisa toda. Mas o caráter está longe. E meu professor também falava: quem ama multidões, odeia pessoas. Tem vários pastores popstar, né, que está lá, prega para não sei quantas pessoas, depois corre pelo camarim e não fala com ninguém, está distante. Eu falei até de uma igreja que eu conheci lá em Brasília, que para você conversar com o pastor, você tem que pegar uma senha. São 2 pastores, mas tipo, se você quiser ir lá conversar com o pastor qualquer assunto, pega a senha, entra na fila, né? Então imagina a que ponto chegamos e o quanto o cristianismo, alguns tipos de cristianismo no Brasil estão completamente distantes daquele que é expresso pela vida de Cristo. Então, Pedro vai mostrando para nós aí, né, que tem aqueles que vão ser inativos, de maneira que quando a gente cresce a gente não é inativo, e como eu já falei, somos tirados da acomodação e somos ativos e funcionamos e vivemos para Deus e nos desenvolvemos em Deus. Também não somos infrutuosos, né, como o galho ali que está ainda na planta. Jesus usa essa expressão, também é muito interessante. Você está enxertado em Cristo e aí você tem vida. Nós sabemos que um galho fora da planta, se não for cuidado, depois ele morre, ele seca, depois não vai servir mais para nada. E assim somos nós. Devemos estar conectados com Cristo. Então, os falsos mestres, que Pedro vai falar mais um pouco nos versos que nós ainda vamos ver no capítulo 2, eles tinham essas características. Eram homens que atraíam bem, enganavam bem, mas as vidas eram completamente diferentes de tudo isso que nós já vimos até agora nos versículos aí de Pedro. Então, o que é que eles faziam? Eles separavam o conhecimento da vida. Tinham muito conhecimento de algumas coisas, mas a vida estava distante. É como aquela pessoa que às vezes conhece muita coisa da Bíblia, conhece teologia, mas a vida está completamente distante daquilo que é ensinado. E é uma característica dos falsos mestres, não tem como. Então a prática correta tem que estar aliada à doutrina correta, ou vice-versa, né? No sentido de que um acaba sendo resultado da outra. Então, é um estilo de vida das falsas religiões e também dos falsos mestres, dá para a gente pegar por aqui, né? Quando Pedro fala que as pessoas acabam sendo inativas, obviamente que sem Deus e distantes de Deus e com a ideia errada sobre Deus, você acaba caindo no comodismo, você acaba sendo infrutuoso, você não vive, você não se vê os frutos do Espírito, as marcas de Cristo em você. Então é importante, é um estilo de vida pagão, marcado por uma cegueira espiritual. A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento das pessoas para que elas não cheguem ao conhecimento da verdade. E é por isso que a nossa batalha é espiritual, não é em carne e sangue. Nós cristãos não devemos pegar em armas para criar uma guerra contra o mundo que nos odeia. Nós devemos clamar a Deus, porque a nossa batalha é vencida no poder dele. E vai ter momentos em que muitos de nós morrerão por conta de perseguições que já acontecem em alguns países, em que muitos crentes são presos e levados para campos de concentração por causa da sua fé. Regimes muçulmanos e regimes comunistas pesados, como o da Coreia do Norte, né, a situação é bem triste. Então, esse estilo de vida pagão, que é marcado por essa cegueira, por essa inatividade, por essa falta de frutos, não traz paz, não traz alegria e não traz também salvação. É aquela pessoa que ela vai buscar na religião alguma coisa e ela fica pulando de religião em religião, ela vai achando as palavras bonitas ali e vai se emocionando, aí ela fica um tempo, depois sai, aí já está em outra, já está em outra. E eu me lembro de um livro de um outro professor meu que o título é Mochileiros da Fé. Aquela pessoa que é um mochileiro, para quem não sabe, em cidades grandes tem pessoas que botam a mochila de acampamento nas costas e saem viajando pelo mundo sem dinheiro, pegando carona, dorme em barraca em alguma praça, limpa o posto de gasolina para conseguir uns trocados e comer e vai vivendo assim e vai pulando de lugar em lugar. E no Brasil os brasileiros são mochileiros da fé. Como eu já falei aqui outras vezes, aquela pessoa que está
na igreja evangélica no domingo, aí na segunda ele vai no centro espírita, na terça ele vai na igreja católica, na quarta ele vai no terreiro, e assim vai, né? Aí é como diz, tem uma música popular que diz: a arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Mas a fé é verdadeira, a gente sabe muito bem quem é, em quem está centrada, e ela é fixa e vem por meio de Cristo. Então esse estilo de vida não traz paz, não traz alegria, não traz salvação, ele prejudica o evangelismo, porque quando você é uma pessoa que se diz cristã e não vive assim, você acaba tendo uma má referência, você desonra o nome de Deus, desonra o nome de todos os crentes, porque quando as pessoas vão criticar a má postura de um membro de igreja ou de um cristão, todos nós levamos a fama, né? O erro de um aqui, diante da sociedade, vão dizer: olha lá, o povo da igreja batista, né? E aí todo mundo entra no pacote. Só para vocês terem ideia da nossa responsabilidade como cristãos. Óbvio que tem aqueles que não nasceram de novo, que não dá para esperar um comportamento diferente e nem condizente com a sua visão. Mas nós devemos refletir muito seriamente, meus irmãos, nessas questões. Esse tipo de comportamento também destrói o ministério efetivo, obviamente que acaba inutilizando você para a obra de Deus e para as coisas de Deus, e pode até levar a uma morte prematura, porque uma vida de teimosia e de pecado te conduz a caminhos que levam à morte, e muitas vezes podem conduzir de fato a isso. Uma vida desregrada, uma vida desmedida, uma vida sem temor a Deus, pode te levar a vários desastres, às drogas, ao suicídio e várias outras questões terríveis que podem acometer as nossas vidas se não for a graça de Deus. Então nós vemos aí a questão da cegueira, né? E Pedro ele usa uma expressão até um pouco difícil de ser traduzida, porque ele fala assim: aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego. E ele aí depois continua: vendo só o que está perto. Aparentemente parece até uma contradição, porque se você não enxerga, você não vê nem o que está perto e muito menos o que está longe. Só que muito provavelmente Pedro está aqui enfatizando algumas ideias, algumas verdades, que para nós fica mais difícil, mas você estar cego é quando você não consegue enxergar o perigo que você corre. A pessoa cega espiritualmente, ela acha que está salva, ela acha que está bem com Deus, ela acha que está ali na sua ideia e ela cria uma teoria na cabeça com relação a Deus e pega uns recortes ali da Bíblia e ela acha que está muito boa, mas ela está indo para a perdição, está indo para a morte, né? E é um engano, isso traz cegueira, impede de você enxergar a realidade. E isso pode inclusive acometer até os crentes verdadeiros se não estiverem buscando firmeza no Senhor. Você fica cego, você não enxerga os perigos e a realidade. E isso é terrível. É uma pessoa incapaz de discernir a verdadeira condição espiritual. Você tem que se analisar. Você tem que dar a cara para bater diante de Deus, buscar o Senhor e sempre pensar: meu Deus, será que eu estou indo certo mesmo? Né? Será que eu sou um crente mesmo? Será que eu nasci de novo mesmo? Será que eu estou de brincadeira? Será que eu tenho essas marcas? Será que eu posso crescer nelas? O coração do crente, ele está em paz com Deus, e como eu falo, mas ao mesmo tempo ele está inquieto, porque o crente ele sabe que ele ainda não está como deveria. Ele tem aquele desejo de crescer mais, de buscar mais, e mesmo com toda a labuta que tem, esse desejo ainda permanece, de amar a Deus, de honrar a Deus, de glorificar a Deus, de conhecer mais a Deus, e ele percebe quando não está bem, porque pela graça Deus te faz enxergar. E essa ideia de não ver o que está longe, ela está bem ligada à questão de que muitas vezes nós ficamos apegados ao que nós podemos ver mais perto. Nós temos essa tendência, né, de agarrar o que está aqui, de não olhar para a eternidade. A gente tem que olhar a vida na perspectiva de Deus e não na nossa. E aí às vezes a gente está aqui nesse mundo planejando um monte de coisa, mudar isso, comprar aquilo, trabalhar nisso, estudar naquilo, e a nossa vida espiritual está no último ponto da lista. E isso é perigosíssimo. A gente começa a acomodar, a gente começa a relaxar a tal ponto que a gente esquece que vai morrer. A gente esquece que tem que prestar contas a Deus, a gente esquece que devemos viver. Nós não podemos ser pessoas desconectadas da vida e do mundo, porque Deus nos chamou para estarmos aqui, para glorificarmos a Ele, mas devemos estar olhando lá para frente, sabendo que estamos caminhando para um novo céu, uma nova terra, para a volta do nosso Senhor, e um dia vamos morrer, vamos passar, e a palavra de Deus é quem permanece. Então devemos viver nossas coisas à luz da eternidade. E essa expressão que Pedro usa aqui de ver só o que está perto, mais ou menos como se você estivesse meio míope, é porque você deixa de enxergar o que está mais distante, o que está além,
as coisas de Deus, as coisas do jeito de Deus. E quando a gente busca enxergar o que está mais longe, a gente tem mais firmeza na nossa vida comum. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes nós crentes podemos cair nessa mesma armadilha, de ficar olhando só para aqui, só o que está aqui, só o que está mais perto, buscando só nossa vida comum ali e fraquejando naquilo que é principal. Então são características aí que marcam um cristianismo falso, as falsas religiões e também muitas vezes um crente que esteja fraquejando na fé. E isso acaba não trazendo certeza da salvação. Você vive meio assustado e você sempre deve se perguntar: se eu morrer hoje, para onde é que eu vou? Parece até uma pergunta terrorista e assustadora, e é para ser mesmo, porque envolve sua vida eterna, e isso não é uma brincadeira, né? Você tem que se perguntar: se eu morrer agora? Tem até uma musiquinha de criança, eu me lembro que uma vez aí, até um trabalho da escolinha, eu ouvi essa musiquinha: se seu coração parasse de bater agora, né? Para onde é que você vai? Então é importante a gente pensar nessas coisas, porque os nossos corações podem parar de bater a qualquer instante, né? Mesmo com todo o avanço da tecnologia e medicina, a morte vai continuar sendo a marca do mundo caído e da sentença de Deus por conta da desobediência, que só pode ser vencida por meio daquele que venceu a morte, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o segundo ponto de um cristianismo verdadeiro: o primeiro, uma vida ativa, né, uma vida não acomodada. O segundo, né, ele nos dá uma visão privilegiada da vida e nos traz segurança, né? Quando Pedro fala aí no verso 9, cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, você não está cego, você enxergar melhor te dá uma visão privilegiada. O cristianismo verdadeiro, ele te mostra o que está por trás das coisas. Ele te mostra a sua situação, te mostra o perigo. É como se Deus te colocasse assim em cima de um monte bem alto e lhe faz enxergar cada detalhe da vida. Óbvio que eu estou usando aqui uma parábola mais ou menos, e te faz enxergar o que você não conseguia ver antes de nascer de novo. E o cristianismo faz isso. De repente você começa a perceber que não estava bem com Deus, que precisa mais de Deus, que a vida é difícil, que o pecado marca a vida de todo mundo, que essa vida é de labuta. Isso é uma visão extremamente privilegiada. Porque em pleno século 21, nós temos pessoas, e algumas ditas muito intelectuais, que criam teorias e teorias que estão aí nas universidades, nos sistemas da educação e por aí vai, que ainda tem uma visão de que o homem nasce bonzinho, de que é a sociedade que corrompe o homem. É um perigo, né? Então você vê que mesmo com diploma de doutor e pós-doutor, tem uma galera boa que não é capaz de enxergar uma coisa básica da humanidade. O mundo não está bem e os homens são terrivelmente cruéis. Só para ter uma ideia, quando a Bíblia fala isso, ela não está exagerando. Nós podemos perceber isso até em nós mesmos. Nosso coração é tendente ao mal, tendente a pecar, a fazer o que é errado. Esses dias eu vi uma notícia extremamente chocante. Assim, chocante no sentido de como ela acontece, mas ao mesmo tempo é do homem, é da natureza humana. Né? Um menino de 10 anos que atirou numa menina de 9, porque ele tentou estuprá-la, ela resistiu e o menino atirou na menina. E ela ainda corre o risco de ficar paraplégica. Eu estou falando aí de 2 crianças. Né? Imagina só o mundo que nós vivemos, os valores que são passados, o grau de pecado que nós podemos cair, e isso atinge todas as idades, porque está na nossa raiz, como Davi fala no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos pecadores, pecador juntando com pecador, só pode nascer pecador, não nasce outra coisa diferente. Não tem como juntar 2 pecadores e nascer um purinho, perfeito, não tem, vai nascer outro pecadorzinho. Se não é a graça de Deus, se não é a direção de Deus, a gente se destruía com muita facilidade. Então a gente tem uma visão privilegiada, uma visão clara da realidade, a gente consegue enxergar os perigos que a gente corre, inclusive o perigo de morrer sem Deus e passar a eternidade sem Deus. Passamos a enxergar a vida na perspectiva da eternidade, passamos a enxergar a vida do jeito de Deus e buscando a glória de Deus, e sem dúvida é uma visão muito privilegiada. É como se Deus desembaçasse os nossos olhos, de repente, meu Deus, como eu não vi isso antes, como eu não entendi isso antes, por que eu não busquei viver assim antes, por que eu não corri para o Senhor antes? É sempre a sensação que marca o coração dos cristãos, mas Deus tem um tempo certo para cada um de nós.
e também que conduz à segurança, né? É interessante, porque se você olhar aí o verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar, né? Deixar certo, ter certeza, fundamentar bem a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Traz segurança para nós. Segurança, inclusive, de estarmos salvos e centrados no Senhor, e segurança de sermos livres das quedas piores. Todo crente ainda pode tropeçar. Essa expressão de Pedro aqui, não tropeçareis em tempo algum, ela não está em contradição com Tiago, que diz que nós podemos tropeçar em várias coisas. É que ele está usando a expressão no sentido assim, o crente, ele é protegido, ele ainda pode dar uns trupicos na vida cristã, mas ele não vai ficar caído direto. Não vai ficar prostrado para sempre. Deus sempre levanta, Deus sempre livra, Deus sempre faz ele voltar e lembrar de aonde ele caiu. Então é importante a gente pensar nesse sentido. E a vida cristã, o cristianismo autêntico, ele traz essa visão privilegiada e ele também traz essa segurança maravilhosa. A melhor coisa do mundo é poder deitar a cabeça no travesseiro e saber que o seu pior problema foi resolvido porque o Senhor te perdoou por meio de Cristo. Né? O resto vem por tabela, porque talvez você imagine vários problemas, esteja ansioso por vários problemas, né? Dívidas para pagar, problemas para resolver, pepino de família, problemas de saúde, mas o pior de todos, que qualquer pessoa tem, muitas não vão enxergar por conta do pecado, é não estar bem com Deus, é estar debaixo da ira de Deus, é não ser perdoado por Deus, é não ter se reconciliado com Deus por meio de Cristo. Então é importante a gente lembrar disso. E ele fala, confirme a vossa vocação e eleição. É Deus quem escolhe os que serão salvos. Essa lista não está na mão dos pastores e de ninguém. Por isso que ele nos manda pregar o evangelho a toda a criatura. Está nas mãos dele. Deus sabe cada um que irá ouvir a sua voz, irá atendê-lo, irá buscá-lo. Deus, desde a fundação do mundo, já havia preparado tudo para que essas pessoas, em vários séculos na história, quando conhecendo a sua palavra, iriam se voltar para ele, viver para ele e glorificá-lo. É um poder que está nas mãos dele. E uma vez que o Senhor salva alguém, nada nem ninguém pode te arrancar das mãos do poderoso. E isso é algo de grande segurança. Por isso que Pedro conclui o verso 10 dizendo, não tropeçareis em tempo algum. Você vai pisar mais seguro, você vai estar mais protegido, você vai estar livre de derrotas desastrosas, embora você possa falhar pontualmente, em alguns momentos, você tem uma vida de progresso mais sólido, né? Isso é importante e você nunca tropeça quando você está procurando garantir seu chamado e eleição. Quanto mais você tenta buscar Deus, menos você peca, menos você falha. Isso é algo incrível. Começa a fraquejar a vida com Deus, você começa a desandar suas outras coisas nos afazeres diários. Quando você melhora com Deus, você peca menos. Quanto mais perto de Deus, menos você peca, menos você faz burrada, menos você tropeça. Né? Você fica firmemente fundamentado, isso produz a perseverança, que é marca também dos verdadeiros cristãos. E para finalizar, versículo 11, a terceira marca de um cristianismo verdadeiro, ele nos conduz a um reino eterno. Não estou falando de ideias que servem só para você ficar confortável enquanto passa pelos sofrimentos da vida, embora o Senhor nos traga consolo, mas estou falando de algo glorioso que começa na eternidade, continua na eternidade e será para sempre com Deus. Verso 11 diz, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Todas as outras religiões vão ficar aí, seus líderes religiosos já morreram, estão de osso limpo, vão passar, e aqui a Bíblia diz para nós que tudo que a gente precisa será amplamente suprido, né? É como um atleta que recebe todo o treinamento e apoio para chegar na reta final, e a reta final para nós é chegarmos na eternidade. Aqui mostra que esse reino é eterno, e esse reino pertence ao Rei dos Reis, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a responsabilidade dos crentes não são o caminho para nós sermos aceitos a Deus. Aquilo que Deus nos manda fazer não é o que compra a nossa salvação, mas são a evidência
de que foram aceitos. Né? Uma coisa segue a outra. E o cristianismo termina com a salvação, com a vida eterna e com a reconciliação com o único Deus. Só Jesus pode produzir isso. Então essas são as marcas do verdadeiro cristianismo. E se o cristianismo que você tem professado ou tem vivido não tem essas marcas, ele é falso. Você precisa jogar ele fora e agarrar o que é verdadeiro, porque o que é verdadeiro dura para sempre. Que Deus nos abençoe, nos anime e nos fortaleça nesse propósito de sempre analisarmos se estamos no caminho certo, na fé certa, com Deus certo, porque só há um Deus, um caminho e um meio de sermos salvos, que é por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo.